Aleluia, amados. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, neste dia perfeito que o Senhor criou para nós o adorarmos. Enquanto eu adorava o Senhor com este cântico celestial, eu falava: Senhor, para nós te adorarmos nesta terra, nós temos que morrer. Nós temos que morrer para nós mesmos. Nós temos que morrer para o pecado, para o mundo, para o diabo. Nós temos que morrer para podermos te adorar. E de repente o Senhor me lembrou que na grande tribulação eles vão ter que morrer fisicamente. Eu falei: Senhor, na verdade, todos têm que morrer para te adorar. Todos. Nós agora, sendo crucificados com Cristo para tudo. Hoje eu falava para minhas irmãzinhas de manhã, para eu receber a herança do céu, eu tive que renunciar à herança da terra. Porque o Senhor falou: você não pode ter as duas. Para você receber a herança do céu, você tem que soltar a herança da terra. Então agora nesta adoração, porque a gente falava: olha, na grande tribulação, se você quiser adorar Jesus, você vai ter que morrer. Mas enquanto eu adorava, eu falava: Senhor, quanto mais crucificada para este mundo, mais eu consigo te contemplar e te adorar de verdade. E aí eu entendi. Vocês entenderam, amados? Quer seja nesta dispensação, para podermos adorar de verdade, nós temos que morrer também. Aleluia. Eu não podia me calar. É muito grande. Que se cumpra em nós esta tremenda ressurreição. Deus está nos dando a oportunidade de amar o que Adão desprezou, a obediência. Deus está dando a oportunidade de amarmos o que os próprios anjos desprezaram, voltarmos para o céu. Lembre-se que em Gênesis 6, os anjos que habitavam na presença do Senhor, eles olharam para a terra e desejaram o que o homem mortal tinha. Leia Gênesis 6 e vocês vão ver. Os anjos que habitavam na eternidade, eles eram imortais. Eles olharam para a terra e contemplaram as filhas dos homens. Hoje, nós olhamos para o céu. Quanto desejaríamos estar onde eles estavam. Não é maravilhoso isto? Eles que viam a Deus desprezaram, e nós que não vemos a Deus com os nossos olhos, nós o amamos e desejamos Ele mais do que qualquer coisa que nós vemos e tocamos. Que maravilhosa oportunidade de fazermos a escolha certa hoje. Obedecer a Deus, escolher a Deus, amar a Deus, sabendo que para isto nós fomos criados e para isto nós fomos remidos pelo preciosíssimo sangue do próprio Deus. Vamos escolher a árvore da vida. Vamos fazer a escolha que Adão não fez. Em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade. Se eu não falasse, as pedras iriam gritar. Aleluia, graça e paz
da parte daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir, do nosso Senhor, do nosso Salvador, do amado das nossas almas, o nome daquele que é acima de todo nome, o nome do nosso Senhor Jesus. Então uma salva de palmas a Ele que é o nosso reconciliador, o Redentor, o intercessor, aquele que é o Alfa e o Ômega, o pão da vida, que desceu dos céus, o seu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Amados, sejam todos muito bem-vindos no amor do nosso Senhor Jesus. Estou muito feliz de ver a preciosa Armanda aqui conosco, ela que participa da célula há tantos anos, tantos meses e anos, e hoje eu estou aqui conhecendo ela presencialmente. Uma salva de palmas para Cristo pela vida dela, esta alma, esta irmã que nós amamos tanto. Aleluia, glória a Deus. A família Mari que está aqui conosco, aleluia. Amados, elas me lembraram que quando nós estávamos no começo do ministério, num arrependimento que teve lá no centro de Barueri, ali no Boulevard, e ela falou: amado, nós estávamos lá e nós começamos todos juntos no ministério naquele ano. Ai, que notícia maravilhosa, que lembrança maravilhosa. Muito obrigado por esta família. O meu irmão Guilherme que está aqui conosco também, estou muito feliz de vê-lo. Meu tio João que está aqui, minha tia Sônia, aleluia, essa família tremenda em Cristo. Meu sobrinho Lorenzo também. Amados, que tremendo, não é, Maria Humildes? Todos nós aqui, no amor de Cristo, o precioso Juan, aleluia, a preciosa Júlia. Amados, estamos indo para o céu, estamos avançando esta carreira, estamos correndo dia após dia. Olha a Fernanda ali também, louvado seja Deus, aleluia. Amados, agora é o momento, este é o momento de nós avançarmos. E o Espírito Santo, ele foi tão tremendo no dia de hoje, precioso Belarmino, Dona Isolete, que ele foi nos conduzindo nesta adoração, conduzindo eu e você a diminuirmos, para que possamos adorar a Deus. E tudo isso vem com um direcionamento, tudo isso vem com uma palavra, tudo isso vem com uma preparação que aponta para Jesus Cristo, amém? Então, amados, no dia de hoje, o profeta do Senhor, ele veio ao ar às 6 horas da manhã, horário do Brasil, e na verdade já era meio-dia e quase 1 da tarde, o horário do Quênia. E ele alertou de uma maneira muito urgente que a volta de Jesus está muito próxima. Ele alertou que muitos vão perder a sua salvação, perder essa etapa final, perder a entrada nos céus, devido à complacência. Diga, complacência. E também a procrastinação. Por causa dessas duas palavras, cristãos que caminharam a vida inteira, que renunciaram, que avançaram, que creram, que participaram de células, que vieram no altar, que foram aos domingos, que fizeram obras, muitos deles vão perder a sua salvação por causa da complacência e por causa da procrastinação. E no dia de hoje, diga, no dia de hoje, o Espírito Santo, ele está aqui para falar com você e falar comigo, de acordo com as Sagradas Escrituras, para que eu e você estejamos atentos e não percamos a nossa salvação por causa da complacência e a procrastinação. Quantos querem, com amor no coração, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, aprender sobre este tema? Amém, glória a Deus. Então olhe para a pessoa do seu lado e diga: seja bem-vindo no amor de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Amados, louvado seja o Senhor Jesus. Deus tem se importado comigo e com você. Deus tem investido na sua salvação e na sua preparação. Analise a sua vida hoje, e analise a vida das pessoas que estão no mundo. Nós não somos melhores que ninguém, um pecado pequeno, um grande para Deus é a mesma coisa, e quem não se arrepende vai para o lago de fogo. Porém, analisem esse prisma, olhe a vida que você tem hoje, o caminhar que Deus trabalhou com você nesses anos, nesses meses.
Olha a diferença da sua vida com a vida das pessoas que estão no mundo. Existe uma diferença grande, sim ou não? Olha o quanto Jesus, o Espírito Santo, investiu na sua vida. O quanto Ele insistiu com você, trabalhou com você. E amados, a Bíblia vai dizer, em Lucas 12, versículo 48, na parte B, que para quem muito foi dado, muito será cobrado. Tudo que Jesus Cristo, o Espírito Santo, despendeu de energia, de esforço, do Espírito Santo, da sua palavra poderosa, para mudar a sua vida, para que Ele tivesse esse poder, para que o Espírito Santo mudasse a trajetória da sua vida, os seus comportamentos, os seus pensamentos. Isso mostra o quanto Ele te amou, e o quanto Ele vai cobrar de você. Então diga, nós não somos pessoas normais, diga bem forte. Você não é uma pessoa normal. Deus investiu muito em você. Você não é igual a todo mundo. Você tem um propósito. Diga, eu quero entrar no céu. Então, amados, dado a este prisma, que nós não somos pessoas normais. Dado aquela frase que o Senhor Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Dado esta caminhada cristã que você teve até o dia de hoje, você precisa agradecer a Deus por tudo que Ele investiu em você, por tudo que Ele despendeu do Espírito Santo, da palavra dEle na sua vida. Então, amados, precisamos dar valor. Preciosa irmã Fabíola também está aqui com a sua avó, a Abuelita. Uma salva de palmas a Cristo pela vida dessa família tremenda que nós amamos em Cristo. Nós temos uma amiga em comum, a preciosa Sâmia, e agora a preciosa família e a sua família, a preciosa Fabíola e a sua família está aqui conosco. Louvado seja o Senhor Jesus por isso, amados. Estamos nos preparando e preparando muito mais. Estou muito feliz que a casa está cheia, muitas pessoas aqui, famílias buscando o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Amados e preciosos, o Espírito Santo, Jesus Cristo, investiu muito na sua vida. Então, nós não vamos, amados, nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós não vamos nos distrair. Diga, eu não quero me distrair. E hoje você vai aprender que a complacência e a procrastinação na vida cristã pode ser fatal. Mas o Espírito Santo, diga aleluia, Ele está aqui para te alertar, para te exortar, para te repreender. Ele está aqui para colocar um prumo na sua vida. Ele está aqui porque se você estiver indo para o lago de fogo, Ele vai fazer uma força celestial e trazer você para o outro lado. Quantos estão abertos aqui a ser moldados pelo Espírito Santo? Não se pode encher odres velhos com vinho novo. Tem que fazer tudo novo, amados. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, primeiro versículo que nós vamos ler é Lucas, capítulo 21, versículos de 34 em diante. Nós vamos entender, contudo, amados, cuidar da sua família não significa que você vai amar ela mais do que a Deus. Cuidar da sua família é dar o exemplo para ela que Deus vem em primeiro lugar. Cuidar da sua família é saber que a sua família tem o direito de saber que existe um lago de fogo e que se ela não se preparar, ela vai parar lá. Cuidar da sua família é saber que falar não é muito mais amor do que sim. Cuidar da sua família é você olhar nos olhos deles e dizer, eu te amo tanto, ao ponto de dizer para você que o que você está fazendo é pecado e você precisa se arrepender. Quantos querem colocar Deus em primeiro lugar acima da sua família? Aleluia, muitos amam mais os pais do que a família. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a família? Louvado seja Deus. Mateus 12, de 46 a 50. Ali, o nosso Senhor Jesus, Ele estava onde? No templo. O que ele estava fazendo? Trabalhando para o Senhor Jesus. Ele estava brincando, ele estava se distraindo, ele estava focado nas coisas do mundo, ele estava servindo a Deus. E olha o que vão falar da família para ele.
Jesus ainda falava à multidão quando a mãe e os irmãos eles chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Diga, família. Alguém disse, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, procuram falar contigo. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é o meu irmão, essa é a minha mãe, essa é a minha irmã. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Lucas capítulo 14, versículos de 25 a 27. Esses são os tremendos, não é? Esses são os principais. Esses nós temos que focar muito, porque as pessoas vão perder a salvação porque colocaram os seus queridos e amados à frente de Deus. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, você é o melhor pai, uma melhor mãe, um melhor marido, um melhor filho, um melhor esposo. Por quê? Existe uma ordem espiritual santa, diga santa, que vai conduzir a sua família. Amém? Glória a Deus. Olha esse versículo, amados. Lucas capítulo 14, de 25 a 27. Uma grande multidão vinha acompanhando Jesus. E este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Versículo 27, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Olha, esse amor pela família. Jesus vem em primeiro lugar. A cruz de Cristo vem em primeiro lugar. E se verdadeiramente Jesus estiver vivendo através de você, amados, os seus queridos, os seus amados serão impactados pela sua vida. Mas o que a igreja moderna faz? Modernismo, pós-modernismo. Começou tudo no iluminismo. O hedonismo, a busca pelo prazer, pelo conforto, pelas coisas da terra. O que faz? O culto à família. Família vem em primeiro lugar. Família vem em primeiro lugar. Não, eu não vou naquele dia por causa da minha família. Eu não vou servir Jesus por causa da minha família. Eu não vou tomar essa decisão porque minha família vai ficar muito triste. Pessoas vão perder a salvação por causa das coisas lícitas. Olha o que Jesus diz, amados, em Lucas 17:34. Olha aqui a família. O que vai acontecer naquele grande dia, se você não tomar cuidado e começar a amar a sua família, porque ela tem o direito de saber que Jesus está vindo e ela precisa se preparar. Quantos querem colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Aleluia! Olha a família aqui. Eu digo a vocês, naquele dia, 2 pessoas estarão numa cama. Essas pessoas são casadas? Provavelmente, né? Sem dúvida nenhuma, né? E olha o que diz a Bíblia. Uma será levada e a outra será deixada. Amados, quantos querem que, igual aconteceu com Noé, a sua família entre na arca? Isso vai depender do seu posicionamento, de colocar Deus em primeiro lugar. Diga, eu quero entrar nos céus. Amados, 1 Timóteo 5:8, nós já falamos desse versículo, não é? O que a igreja moderna diz? É esse versículo aqui. Todos leem esse versículo, todos focam nesse versículo, mas você só pode ler esse se você ler os outros também, e você ter o entendimento completo. Olha o que vai dizer: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Amados, amar a Deus acima de todas as coisas, faz você renunciar a esse versículo? Com certeza não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu posso amar a Deus acima de tudo, priorizar Jesus acima de tudo, colocar o evangelho da boa nova de Cristo à frente de tudo, e cuidar da minha família, e ser amado com a minha família. Quantos querem a verdade e não as mentiras de Satanás? Eu quero, amados. Se nós lermos 1 Coríntios 7, de 10 a 16, não vamos lá, porque aí seria uma outra pregação, mas a Bíblia vai dizer, amados, aqueles que estão casados
permaneçam casados. Aqueles que estão casados, não se separem em hipótese nenhuma. Aquele que estiver casado com uma pessoa descrente, fique firme até o fim. E essa pessoa descrente, ela pode se converter por você, mas pelo seu posicionamento, colocando Deus em primeiro lugar. Como é que ela vai se converter por você se você coloca o mundo em primeiro lugar ao invés de Deus? Mas ela diz também, não é para ninguém se separar aqui. Porque o cristão, ele vai ficar até o fim. E provavelmente Deus colocou essa pessoa com você para refinar você bem refinadinho até o dia do arrebatamento. Colocou uma prova para você. Para ver se você vai amar a Deus, você vai ter paciência, você vai ter compreensão, domínio próprio, humildade. É para refinar você, amados. Louvado seja Deus. Diga bem alto. Louvado seja Deus. Agora, amados, se o descrente quiser ir embora, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 7,16, ele pode ir embora, porque o apóstolo Paulo faz uma pergunta: você sabe se ele vai ser salvo por você? Mulher, esposa, você sabe se seu marido vai ser salvo por causa de você? Marido, você sabe se a sua esposa vai ser salva por causa de você? O apóstolo Paulo faz essa pergunta. Olha, esse é o entendimento completo da família. Quem é cristão não separa em hipótese nenhuma, aguenta tudo, suporta tudo, toma um tapa na cara, vira outra cara. É aquela pessoa que andou uma milha, anda a segunda milha, vai até o fim. Mas se o descrente quiser, a Bíblia diz, é mais importante a sua salvação. Quantos querem colocar Jesus em primeiro lugar? Amados, vamos colocar o prumo. Vamos ver os dias de Noé? A volta de Jesus vai ser igual aos dias de Noé e de Sodoma e Gomorra. A Bíblia fala disso. Lucas 17 e Mateus 24. Nós vamos ver os dois, amados, e vamos ver as coisas lícitas que podem fazer você perder o arrebatamento. Diga, eu não quero perder o arrebatamento. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, muito obrigado, louvado seja o Senhor Jesus por isso. Amados, vamos ver os dias de Noé? Mateus capítulo 24, dos versículos de 37 a 38, olha como vai ser a volta do Senhor Jesus. Muitos estarão focados em outras coisas. Olha o que vai dizer a volta de Jesus, amados. Mateus 24, de 37 a 38. Precisamos focar em nome de Jesus. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eles nada perceberam, até que, pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas, digam comigo, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Amados, são coisas lícitas comer e beber? Sim ou não? Casar é uma coisa lícita? A Bíblia colocou lá em Gênesis 2, que o homem tem que casar mesmo. Por coisas lícitas. Por quê? As pessoas vão se distrair. E nós temos que passar pela parábola do semeador. Temos que passar por Mateus 6. Nós vamos ver que as distrações dessa terra podem comprometer a sua salvação. E você precisa focar, amados, no reino dos céus. Diga, eu quero. Vamos ver os dias de Sodoma e Gomorra? Lucas 17, dos versículos de 28 a 30. Olha como a Bíblia vai colocando o prumo, amados. Ela vai tirando as mentiras. Ela vai tirando o conhecimento humano, para que a fé de vocês e minha não se baseie no conhecimento humano. Quantos aqui já leram 1 Coríntios 2,5, que é tremendo, não é? Mas vamos voltar aqui, amados, ó. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam e bebiam, compravam e vendiam. Ai! Olhe para a sua semana. Quanto tempo você despendeu no Instagram procurando coisas para comprar? Quanto tempo você desprendeu nas mídias digitais? Quantos telefonemas você deu preocupado em comprar, vender, pagar, provisionar, administrar? Você de fato despendeu mais tempo com Deus do que com essas coisas?
É uma pergunta que nós temos que fazer. E este nada aqui que está falando, tem que fazer para ele também. Porque muitas vezes a gente se pega focado, preocupado, aqueles que tenham que trabalhar. A gente tem um exemplo tremendo aqui, amado, supervisor Paulo Roberto. O nosso modelo é Cristo, mas quando eu olho para o supervisor Paulo Roberto, eu falo, opa, esse é um seguidor de Cristo, eu vou focar na caminhada dele. Olha os frutos que ele está dando. Amados, ele trabalha como soldador, louvado seja o Senhor por isso, que trabalho digno e tremendo, mas ele ouve a palavra de Deus, vai aconselhando as pessoas, vai se alimentando o dia inteiro, não perde o foco. Eu peço para ele numa terça-feira para ele resolver alguma coisa, ele pega o carro dele e vai. Eu peço para ele numa quarta-feira resolver alguma coisa à noite, ele trabalha o dia inteiro, pega o carro dele e vai. Não lembro uma coisa que eu pedi para ele, que ele falou, olha, quer saber, eu vou estar com a minha esposa agora e a pastora Rafaela, minhas crianças, e veja bem, eu acho que eu não vou conseguir. Não lembro. Eu não lembro de eu pedir alguma coisa para o arcebispo João Rafael e ele falar não. Não lembro, não lembro uma coisa que eu pedi em 4 anos, que ele falou não vou fazer. Amados, o ponto é, você tem que trabalhar sim. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo ele trabalhou arduamente, a Bíblia coloca esse adjetivo, arduamente com as suas mãos. Mas ele focou 100% no reino dos céus. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amados, existe aqui, muito obrigado pastor Fernando, muito bem colocado, colocaram os significados, não é? De complacência, não? Depois? Amém, perfeito. Depois nós vamos colocar o significado do o que é complacência. O que é procrastinação? O que é você se enredar com as coisas do mundo? O que é você se acostumar com o mundo? O que é você se amornar? Apocalipse 3, 14 e 15, não é? A igreja de Laodiceia, você não é frio nem quente, porque você é morno. Complacência, autossuficiência. Está tudo bem. Não está nada bem, amados. Nem para mim e nem para vocês. Precisamos até o fim focar no alvo. Nos arrepender, nos santificar. Colocar Deus em primeiro lugar. E entrar nesta porta. Diga, é uma porta estreita. Não passa você, amado. Só passa Cristo em você. Só Cristo em você vai passar. Diga, eu quero passar. Então, amados, olha como era nos dias de Sodoma e Gomorra. Vamos voltar lá? Pode voltar ao 28. Então eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Quanto tempo você despende nessas coisas e não olha para Deus? Aquele dia vai estar escrito, amados, naquele julgamento, só vai estar você, a sua esposa não vai estar com você, tá? Aquele dia, o seu filho não vai estar com você, é você e Deus. Então você precisa colocar uma posição e dizer, olha, naquele dia, eu que vou responder para Deus, não é você. Então, ninguém vai ficar no caminho entre eu e Deus. Ninguém tem esse poder. O nosso relacionamento, meu e da pastora Michele, desde quando nós começamos, foi Jesus sendo a base. Jesus sendo a base, Jesus sendo a base. Eu não posso entrar no caminho entre ela e Deus. E ela também não pode entrar no meu caminho entre eu e Deus. Porque naquele dia, ela que vai prestar contas para Deus sozinha. Não vai ter o pastor Conrado lá. E naquele dia eu estarei sozinho também. Amados, isso é a verdade, sim ou não? Então vamos focar na verdade, Cristo é a verdade. Aleluia! Amados, nós vamos entender que o inimigo, ele vai te distrair com coisas lícitas, com coisas normais, com coisas que a igreja moderna ama. E agora hoje o Espírito Santo vai te acordar, amados. E no final, nós vamos ver o famoso Romanos 8. Que por mais que Satanás tentou enganar você, você pode estar preso, você pode estar numa cama de hospital, você pode estar casado com uma pessoa que só te machuca, você pode estar abandonado por todos, mas nada, nem ninguém
pode desconectar você de Deus. E Satanás, o que ele faz? Um esforço tremendo para você não acreditar nessa verdade. Quando o apóstolo Paulo recebeu o Espírito Santo e acreditou nessa verdade, ele percebeu: aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor Jesus por isso, amados. Versículo 29. Diga aleluia. Diga: eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Vamos avançar. Mas no dia em que Noé saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Versículo 30. Acontecerá exatamente. Diga exatamente. Essa palavra é dura, não é? Exatamente no dia em que o Filho do Homem for revelado. Diga: eu quero me preparar. Vamos ver a parábola do semeador. Que parábola tremenda, hein? Mateus 13, 22. Nós vamos olhar só para aqueles que estavam sufocando. Olha o que acontece, amados. Mateus 13, 22. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, e este é o que ouve a palavra, diga: hoje eu estou ouvindo. Mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Quantas vezes você começou a sua segunda-feira dizendo: essa segunda-feira eu vou na casa de passagem com a supervisora Mariene. Essa segunda-feira eu vou ligar para essa minha prima, esse meu amigo, para aquele. Essa segunda-feira eu vou ver aquele meu parente que está enfermo. Essa segunda-feira eu vou na célula. Essa segunda-feira eu vou fazer a diferença. Mas olha o que acontece na sua semana. Pode deixar os versículos, por gentileza, e aí, só para a gente ir meditando sobre eles. Muito obrigado, louvado seja Deus pela vida dos amados. Mas olha o que acontece com a semana. As preocupações, o versículo agora é o 22, é isso? 22, vamos um anterior, só para a gente ver a parte das preocupações. Obrigado. Mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam. É lícito você se preocupar com a sua família e com a sua vida? Sim ou não? É lícito você querer dar uma vida de conforto para a sua família? A Bíblia não fala que é ilícito. Mas por coisas lícitas, você acaba não servindo a Deus. Vem uma preocupação, uma conta, seu filho fica enfermo. Muitas coisas acontecem na sua semana e você fala: quer saber? Essa semana eu não vou servir a Deus. E Deus vai ficando em segundo lugar. Quantos querem confiar, amados? Quantos querem confiar a despeito da circunstância? Eu quero confiar. Diga: eu quero confiar. Olha quantas coisas lícitas. O famoso Lucas 9, de 57 a 62, não é? Esses são textos tremendos, amados. Quando meu tio faleceu, o irmão da minha mãe, sempre tive uma relação com ele maravilhosa, de pai e filho. Meu precioso tio João, que está aqui, conhecia ele, melhor dizendo, que ele faleceu. Amados, eu estava no meio de uma cruzada, lá em Brasília. Soube que ele faleceu. Só tinha eu para traduzir, não tinha mais ninguém. Várias cidades para avançar. O ministério inteiro orando por mim, porque todos sabem que eu estou aprendendo inglês, amados. Eu estou lá é o Espírito Santo que me colocou. Minha esposa fala: com certeza não é pelo seu inglês que você está lá. Aleluia, quando sou fraco é que sou forte, não é? Quando eu liguei para a arcebispo, eu dei uma traquejada, ela veio igual um furacão em cima de mim. Falou: você não pode desistir agora. E amados, esses versículos eu preguei tanto sobre eles, na célula. Quantas vezes, precioso Guilherme, na célula eu li Lucas 9, 57, precioso Rafael, Juliana. Aí eu olhava para mim: Conrado, você pregou tantas vezes esse versículo, como é que você agora vai deixar essa missão? Não pode, não é? Vamos lá, Lucas capítulo 9, versículo 5. Quando andavam pelo caminho, só coisas lícitas, amados, agora vai vir. Só coisas lícitas. O título na sua Bíblia é: o quão difícil é seguir Jesus.
Não é esse Jesus da igreja moderna, não. Tá tudo bem. Deus conhece o seu coração. Uma vez salvo, sempre salvo. Amados, Jeremias 17:9. A igreja moderna não fala muitas vezes, Jesus conhece seu coração? Quantas vezes vocês já ouviram isso? Olha o que acontece, Jeremias 17:9. O coração é o mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Confia no seu coração e não no Espírito Santo, você vai ver onde seu coração vai te levar. Quantos querem confiar no Espírito Santo? E Ele colocar um novo coração, não é Salmo 51? O Davi, ele era um adorador, né? Ele orava 7 vezes ao dia, adorador. A Bíblia fala que ele era o homem segundo o coração de Deus. Amados, quando ele se arrepende, ele fala: Senhor, coloca-me um coração novo. O nosso coração é isso aqui, amados, enganoso. E hoje quantos vamos crucificar seu coração nessa manhã? Vamos crucificar, amados. Glória a Deus. Lucas 9, 57 a 62. Vamos avançar. Quando andavam pelo caminho, o homem disse a Jesus: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves têm ninhos, do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele conhecia o coração daquele homem, conhecia a complacência, ele sabia que ele ia falhar, que ele não ficaria firme até o fim, que ele estava colocando muitas coisas na frente. E Jesus não fala: me siga. Ele fala: olha, se você me seguir, lembre-se, hein? Não tenho lugar para descansar minha cabeça. É trabalho, 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 trabalho. Acho linda a pregação do supervisor Paulo Roberto, quando ele fala, né, de Romanos 8:17, de Filipenses 3:10, ele fala: a caminhada cristã, o processo, amados, é sofrer por Cristo. Não existe um outro caminho. Jesus passou pela cruz, foi aprovado. Você precisa passar pelo mesmo processo de produção para ser aprovado. Quantos querem passar pela cruz? Outro disse: siga-me. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você vá e proclama o reino de Deus. Aqui o supervisor Paulo Roberto tem uma pregação maravilhosa, que ele fala: nessa época, eles pegavam a herança. Quando o pai morria, o filho pegava a herança. O que ele queria? Espera eu pegar a herança com meu pai, e aí depois eu te sigo, Senhor. Olha a hipocrisia. Glória a Deus. Hoje nós vamos ver a parábola do rico insensato. No meio da multidão, uma pessoa vira para Jesus e fala: Senhor, meu irmão não quer me dar parte da herança, o senhor pode falar com ele? Os apóstolos em Atos 1, amados, Jesus falando da vinda do homem, das coisas celestiais, os apóstolos perguntaram para Jesus: Senhor, quando é que o Senhor vai governar sobre Israel? A mãe dos Tiago e João viraram para Jesus: o Senhor pode colocar um filho meu na sua direita, outro na sua esquerda? Amados, olha como a nossa carne é terrível. Jesus pregando, o outro preocupado com a herança. Jesus pregando, a mãe de Tiago e João preocupada se eles seriam exaltados. Jesus pregando e os apóstolos perguntando: Senhor, o Senhor vai conquistar o Império Romano inteiro? E ele tentando nos tirar do inferno. Isso é para mostrar, amados, que nós não vamos perder a nossa salvação com a complacência. No dia de hoje o Espírito Santo vai se esforçar com você. Hoje ele vai insistir com você. Ele não vai deixar o seu coração enganoso ficar enganando você, não. Aqui hoje você vai ouvir a verdade e a verdade vai te libertar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Louvado seja Deus por isso, amados. Olha as coisas lícitas. Então nós estamos agora no 61. A outro disse: vou te seguir-se, mas deixe primeiro eu voltar e me despedir da minha família. Olha aqui a família. Olha o versículo 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Lucas 17, 32. Olha o que a Bíblia vai dizer, amados. Lembrem-se da mulher de Ló. Quando Jesus, muito obrigado, aleluia, quando Jesus está falando sobre a volta dele, ele podia ter usado vários exemplos perfeitos, o profeta do Senhor diz. Vários exemplos de pessoas que conseguiram entrar. O famoso Enoque, quer dizer, famoso é só Jesus, perdão, Senhor. O precioso Enoque, o precioso Abraão, o precioso Ló. Ele poderia ter usado vários exemplos de pessoas que conseguiram. Mas quando ele vai falar de entrar nos céus, ele dá um exemplo de quem não conseguiu. Lembre-se da mulher de Ló. O que ela fez? Pegou no arado e olhou para trás, por coisas lícitas. Lá em Sodoma tinha os melhores amigos dela. Lá em Sodoma estava a família dela. Porque se você pega Gênesis de 13 em diante, o profeta do Senhor fala: Ló não tinha uma esposa. A palavra esposa só aparece depois que ele entrou em Sodoma. Logo, essa mulher era uma sodomita. Ela estava deixando tudo para trás. Ela pegou no arado e quantos não querem fazer isso? Por que Jesus está falando, lembre-se da mulher de Ló? Ele não está falando, lembra de Enoque, que ele andou com Deus e foi arrebatado. Lembra de Abraão, que foi fiel até... Não. Lembre-se da mulher de Ló. Quantos querem olhar para frente e não para trás? Olhe para a pessoa do seu lado e diga, encoraje ela. Olhe para frente e não para trás. Encoraje ela, amados. O Senhor está dizendo para todos nós, amados, cuidado com a complacência. Nós não podemos sempre ficar adiando a nossa preparação. Semana que vem, se preparem, eu vou fazer de tudo. Amanhã, você vai ver, eu vou montar uma célula. Daqui a um mês, eu vou começar a viajar. Daqui a 3 semanas se prepara, porque olha, ninguém vai me segurar. Amados, o reino de Deus é hoje. Quando perguntam para Jesus das preocupações desta vida, ele fala, Senhor, o Senhor não vai comer, não vai sentar com a gente. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Quando perguntam para Jesus, Senhor, o Senhor não está preocupado? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Ai, que versículo mais lindo, meu Deus. Amados, não podemos ficar sempre adiando a nossa preparação. A sua preparação é hoje, não é amanhã. O arcebispo tem uma frase, né? A eternidade está a uma respiração de você. Amados, a eternidade é mais real do que a sua esposa e o seu esposo. A eternidade é mais real do que seu filho. A eternidade é mais real do que todos os seus bisavós e tataravós, porque eles não estão mais na terra. Vamos colocar força na eternidade? Eu quero. Da maneira que vivemos a nossa vida nesta terra, vai determinar a nossa eternidade. O profeta do Senhor tem uma frase, amados. Toda ação que você tem um reflexo na eternidade. Tudo que você faz tem uma consequência eterna. Nós vamos ficar andando por aí com a nossa vida despreparados? Nós vamos ficar igual a igreja moderna, amando o mundo, amando a família acima de Deus? Vamos tomar uma posição séria hoje, amados. Olha o que vai dizer, amados. Não, nós precisamos ler, não é? Marcos 8, 35, versículo, esse tem que anotar, escrever, sublinhar, rasurar, circular, esse é o versículo, amados. Olha o que vai dizer.
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua própria vida por minha causa, diga Jesus. Aqui é exclusivamente por Jesus, tá? Aqui é totalmente sine qua non. Aqui não abre relativismo. Não é não é? Aqui é singular. Por Jesus e pelo Evangelho, que é a mensagem de Jesus, olha o que vai dizer. E pelo Evangelho a salvará. Versículo 36. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que pode dar o homem em troca da sua alma? Amados, não tem nada mais valioso do que a sua alma. Nada. Aqui na terra não tem nada. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras. Olha. O que aconteceu com a igreja de Filadélfia que foi salva? Porque guardaste a minha palavra e não negou o meu nome. O que vai acontecer com as igrejas que vão perder o arrebatamento? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando ele vier na glória do seu Pai e dos seus anjos, dos seus santos anjos. Vamos para a parábola do rico insensato? Estamos concluindo. Eu quero que você pense na sua vida, nas coisas lícitas, nas coisas que todo mundo faz, permissíveis. E você hoje vai tomar uma decisão séria, amados, de colocar Jesus em primeiro. E ninguém pode ter o direito de ficar entre você e Jesus. Ninguém. Seja firme com isso, amados. Ninguém. Este servo inútil que está aqui pregando agora, amanhã, ainda hoje eu posso cair feio. Mas Jesus, Ele tem que ser o primeiro em sua vida. Qualquer um de nós podemos cair, mas Jesus, Ele não caiu, Ele venceu. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 1, de 6 a 9, ele vai dizer, amado, se eu pregar um evangelho diferente, que eu seja amaldiçoado. Olha que lindo. Ele sabia da condição dele, ele podia cair. Por isso que ele fala, uns são de Paulo, outro de Apolo, mas é Cristo, amados. Não se trata de mim, se trata de Cristo vivendo através de você e através de mim. Olha, Lucas capítulo 12, versículos de 13 em diante. Amados, hoje, se nós vamos falar de procrastinação, nós temos que falar desses versículos. Olha aqui, hoje nós vamos falar de complacência. Alguém na multidão lhe disse, mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Olha isso. Olha as coisas que perguntavam para Jesus. Imagina, Deus despiu da sua glória, veio, andou nessas estradas podres do mundo, viu o pecado, e aí perguntam isso para ele. Sabia que ia morrer na cruz? Olha o que acontece. Jesus respondeu ao homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Resumindo, eu não vim para resolver isso. Eu vim para resolver a sua alma e você entrar nos céus. Versículo 15, então ele lhes disse, cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Ai, que frase linda. Contou-lhes então esta parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito. É lícito produzir muito e ter prosperidade? É lícito, não é? Olha o que vai acontecer. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Então direi a mim mesmo, você tem uma grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, para você, para os seus filhos, para os seus netos. Olha como é lícito essa história. É um castelo de areia, amados. Um engano terrível de Satanás. Você não vai levar nada dessa terra. Aquela reunião que você ficou até mais tarde, aquele negócio que você se desdobrou e dobrou para fechar, aquela empresa que você teve, aquele emprego que você trabalhou, estudou a vida inteira. Se você morrer hoje, vai ficar tudo para trás. Que loucura!
É uma loucura as coisas lícitas, amados. Claro, vamos trabalhar? Sim. Vamos cuidar da nossa família? Sim. Mas o maior tempo, o maior foco é do Senhor Jesus. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Em outras versões o que tens preparado? Amados, não podemos andar focados só nas coisas lícitas. Primeiro tem que vir o reino de Deus. Olha o que vai dizer Lucas 12, de 29 a 31, já caminhando para o final dessa pregação. Lucas 12, de 29 a 31. Olha o que vai dizer, amados. É tremendo, né? Mateus 6, Lucas 12. Um completa o outro. Mas essa versão de Lucas é tremenda. Começa no 29, por favor. Portanto, não busquem o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. Quantas noites nós passamos preocupados com as coisas, com os compromissos. A Bíblia fala: não se preocupe. Não está falando, se preocupe um pouco, mas não exagere, hein? Não se preocupe. A complacência vai fazer você perder o reino dos céus. Quantos querem ter o reino dos céus? Não vamos mais focar nessas coisas, amados. Versículo 30. Pois o mundo gentil é que corre atrás dessas coisas. Amados, o novo nascimento aconteceu nas nossas vidas de verdade? Se a gente está correndo atrás só dessas coisas, não aconteceu o novo nascimento. Se você correr o mundo inteiro, pregar para todo mundo, mas o novo nascimento não aconteceu em você, não aconteceu nada. Precisamos nascer de novo, amados. Onde está o nosso coração? Aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Mas o Pai de vocês sabe que precisam delas. Amados, pare de confiar nos bens. Pare de confiar na sua conta bancária. Olhar e falar: opa, está tudo certo. Pare de confiar no balancete da sua empresa. Você tem que confiar neste, O Pai, Ele sabe que você precisa dessas coisas. Você vai confiar nele. Não confia nas coisas, nos bens, não. Vem uma pandemia, cai um meteoro na sua empresa, acontece alguma coisa, o melhor gerente seu te trai e vai para outro. Amados, não confia na sua conta bancária, não. Confia aqui, em Deus. Amém? Quantos querem mudar e colocar sua confiança no lugar certo? Versículo 31. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Aleluia. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Você está preocupado com essas coisas? Porque você não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E vivendo esse versículo. Um versículo tão decorado e lido, não é? Pouco vivido. Hoje é o dia de nós colocarmos um prumo. Será que eu estou caminhando, procrastinando e também em complacência? E lendo as Sagradas Escrituras e participando da célula da Bispa Cidinha toda semana. Está na hora de mudarmos, amados. Caminhando para o fim, olha o que vai dizer. Mateus 25, 10. Não tem como nós não lermos a parábola das 10 virgens, pelo menos os momentos principais, amados. Olha aqui, saindo para comprar. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, diga preparadas, entraram com ele no banquete nupcial e a porta ficou aberta. Ela foi fechada. Olha a distração. Quando elas se distraíram para comprar, o que aconteceu? Chegou o noivo. Complacência, procrastinação. Elas deviam ter se preparado lá atrás. O Espírito Santo está falando para você hoje. Se prepare agora. Hoje, dia 20/7/2025. Se prepare hoje.
tome uma posição, organize a sua casa. Maridos, quem é os maridos? Levantem a mão aqui, por favor. Quem é o chefe da casa, sacerdote da casa? Maridos, organize a sua casa hoje. Chame a sua esposa, alinhe com os seus filhos. Essa casa aqui só tem um adorado, é Jesus. Nessa casa aqui o primeiro é Jesus. Nessa casa aqui tem organização. Nessa casa aqui nós vamos toda noite fazer uma célula de 15 minutinhos. Um versículo, uma oração, e eu como sacerdote vou dar uma palavra. Nessa casa aqui nós vamos priorizar o reino dos céus. Quem são as esposas? Levantem as mãos. A Bíblia diz para vocês, ajudadora idônea. Seja você a incentivar o seu marido a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Seja você e falar assim, meu precioso esposo, que Deus me colocou na minha vida, foque no reino dos céus, nos conduza para o reino dos céus. Eu e minha casa queremos servir ao Senhor. Quantos querem sair da hipocrisia das famílias modernas, que colocam as viagens, os desejos, as coisas da terra, o novo apartamentinho, o novo carrinho, a nova empresinha, tudo na frente de Deus? Vamos mudar hoje, amados, sim ou não? Sim ou não? Aleluia! Agora falar dos preparados. Quem quer ser preparado? Quem quer se preparar de verdade? Quem quer esmurrar o seu corpo igual o apóstolo Paulo, para que eu avance para o alvo? Vamos avançar, amados. O reino dos céus, ele é pegado com violência, a Bíblia diz. Ele é conquistado com força. Não é violência de maldade, é força. Você tem que ir com força para o reino dos céus. Não é com mornidão, amanhã eu faço, tá? Não tem problema, eu não vou perdoar essa semana. Não tem problema, que ele me deve R$1.000, não perdoo. Não tem problema, perdi essa ação, vou processar de novo. É humildade, amor, perdão, compreensão, se colocar abaixo e avançar com força. É com força. Diga, eu vou me posicionar hoje. Amados, é posicionamento. É reta final, não é, supervisora Ellen? Achei linda a sua oração hoje. Reta final. Não podemos nos perder por nada. Quem quer conhecer os servos preparados? Mateus 24, dos versículos de 44 a 47. E não tem como, temos que ir para Lucas 12, 35 depois. É os servos que estão preparados. Vamos lá? Mateus 24, 44 a 47. Quem são os sacerdotes de casa, os esposos aqui? Anotem esses versículos, amados. Leiam eles com a sua família essa semana. Encoraje, organize o seu lar. Aleluia! Seu Belarmino, meu precioso irmão, tantas células fizemos juntos. Que honra ver o senhor e a sua família inteira aqui. Olha aqui, ó, o exemplo. Um pai de família se posicionou, família dele inteira está ouvindo. Família inteira está focado. Vamos nos posicionar? Mateus 24, de 44 a 47. Por isso estejam também preparados. Diga bem forte, preparados. Pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos seus servos, da sua casa, para lhes dar alimento no tempo previsto? Quantos querem fazer a obra de Deus? Quantos querem seguir os passos de Jesus? Quantos querem colocar o plano de Deus acima dos seus planos? Olha aqui, amados, Deus só vai confiar as coisas para você, se você for o servo sensato. Vamos ser os servos sensatos, versículo 46. Bem-aventurados os servos, cujo Senhor, quando voltar, o encontrar assim fazendo. Tudo que vai fazer para Deus é com primor. Tudo que vai fazer para Deus é com excelência. Tudo que vai fazer para Deus é com ordem e decência. Tudo que vai fazer para Deus, coloca mais energia do que quando você trabalha. Tudo que vai fazer para Deus, coloca mais amor do que quando você pega o seu filho ali, ó, no bercinho, no colo. Ali quando ele está de 6 meses de idade. Você pega a obra de Deus com muito mais amor. Muito mais, não tem nem comparação. É esse aqui, ó, servo sensato.
Vamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, amados. Versículo 47, em verdade lhes digo que Ele o encarregará de todos os seus bens. Quantos querem entrar no milênio cuidando das coisas de Jesus, servindo Jesus, agora com o corpo glorificado? São só esses que se prepararem, amados. Vamos lá? Lucas 12:35, já indo para o final da ministração. Hoje nós estamos vendo que a complacência e a procrastinação podem ser fatais para a vida cristã. Vamos nos livrar de tudo isso. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas lâmpadas, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, a fim de que quando possam abrir-lhe a porta imediatamente, quando ele bater. Amados, os que vão abrir a porta é os que estão preparados, se arrependendo, perdoando, se humilhando, olhando para si ao invés de olhar para os outros. Olha, aquele dia lá realmente, hein? Vou me arrepender. Nossa, aquela pessoa foi muito agressiva comigo, quer saber? Eu vou me arrepender, não vou nem esperar ela se arrepender. Aquele ali, ele me prejudicou financeiramente, quer saber? Eu vou mandar uma mensagem para ele agora, não é amanhã não. Amado, me perdoe se eu te falei algo, eu te perdoo, não precisa me pagar nada, está tudo certo. Louvado seja Deus, vamos nos preparar em arrependimento e santidade. Eu te amo como um irmão em Cristo. Olha, aquele ali, minha namorada me traiu. Não, agora eu não vou. Lhe perdoo, se você quiser tomar uma posição séria, e nós entrarmos debaixo do senhorio de Jesus, colocar a nossa casa, nos santificarmos, nos prepararmos para o casamento, eu estou aqui. Se assim o Senhor te disser, não é? Amados, vamos colocar as coisas em ordem, estamos de partida. Quantos querem fazer a sua mala para ir para os céus? Preparar tudo, com muito amor, com muito carinho, com muito primor. Olha o que vai dizer, amados: bem-aventurados os servos cujo o seu Senhor, quando voltar, os encontrar vigiando. Segura esse versículo, Mateus 24:42. Olha, vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora que o Senhor virá. Mateus 25:13. Vigiem, esteja atento. Se sua família está distraindo, fala para ela ficar atenta. Vigie, portanto vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Quantos querem vigiar? Podemos voltar para Lucas 12:37. Amados, agora é reta final, diga reta final. Não perca a sua salvação e estimule a sua família a ganhar a salvação dela. Em verdade eu lhes digo, que ele se vestirá para servir, para que se recline a mesa e virá servi-los. Esse versículo eu não consigo entender, meu Deus. Nunca vou conseguir. Como Jesus vai vir servir você? Tem um monte de pecado e eu também. Jesus vai servir você, você vai estar sentado numa mesa, Ele vai te servir. Aquele que sofreu, você não sofreu nada, nem eu, amados. Ele vai te servir. Olha que lindo. Isso tinha que fazer com que você no dia de hoje começasse uma vida nova. Versículo 38. Mesmo que ele chegue à noite ou na madrugada, bem-aventurados os servos, que o Senhor encontrar o quê? Versículo 39. Contudo, entendam isto: se o dono da casa soubesse a hora que vir o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam sempre preparados. Be always on watch. Pois não sabem a hora quando o Filho do Homem vier. Olha que tremendo versículo, amados. Isso a gente tem que sempre conectar com 1 Tessalonicenses 5. Porque ali está todo esse entendimento, amados. 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. Esteja vigilante, atento. Olha a igreja que não vai falhar. Olha o que ele fala. Portanto, não durmamos como os demais. Diga, não quero me perder pelas coisas lícitas.
não quero complacência na minha vida. Mas estejam alerta e sejam sóbrios. Jesus fala, fiquem alerta. A igreja moderna fala, uma vez salvo, sempre salvo. Jesus fala, esforcem-se. A igreja moderna fala, uma vez salvo, sempre salvo. Jesus fala, vigie. A igreja moderna fala, uma vez salvo, sempre salvo. Jesus fala, esteja sempre, sempre prontos. Prontidão, preparação, alerta. Quantos querem vigiar no dia de hoje? Estamos caminhando, amados, para o final. Olha o que a Bíblia vai dizer na reta final. O último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22, 11 e depois o 12, que é um dos mais lindos da Bíblia, não é? Olha o que vai dizer a Bíblia no último capítulo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Agora diga, essa parte é sobre mim. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Aqui é o quê? Olha a sua vida hoje e olha de 2 anos atrás. Mudou alguma coisa? Você está mais santo, mais separado? A Bíblia falou para você permanecer como você está? Então agora você vai começar a cortar as coisas lícitas. Agora você vai começar a cortar aquelas coisas que para todo mundo pode, mas para você não. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Que tremenda palavra do nosso Senhor Jesus. Olha o versículo 12, supervisora Ellen. Que tremendo versículo, minha amada. Vamos ficar firmes até o fim, porque ele fala, eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um segundo o que fez. Aqui está o seu galardão, amados. É aqui que está seu galardão. Aleluia! Aleluia! Amados, Apocalipse 3:11, indo para o final já. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Pessoas estão perdendo a coroa por causa de esposas, por causa de maridos. Pessoas estão perdendo a sua coroa por causa de filhos. Pessoas estão perdendo a sua coroa por causa de trabalho. Pessoas estão perdendo a sua coroa por causa dos pais e dos filhos. Pessoas estão perdendo a sua coroa porque se preocupa tanto em trazer comida na mesa. Esquece do pão da vida. Pessoas estão perdendo a sua coroa por poucas coisas. Quantos querem reter a sua coroa? Reter a sua coroa. O que você aprendeu segura. Eu preciso falar. A reunião que tivemos com o profeta do Senhor em Madrid, no lobby do hotel. Amados, nós fomos para Barcelona, perdão. Nós fomos para Barcelona, precioso pastor que nos recebeu, o pastor Arlindo, louvado seja Deus pela vida dele. E ele fez uma mobilização e ele conseguiu 400 inscritos, e o local cabia 400 pessoas. Ele era o pastor anfitrião. Só que, como ele não tinha essa experiência, ele não sabia que muitas pessoas desistiam. Então você precisa ter uma quantidade maior de inscritos. Mas estamos aprendendo, amados. E quando nós chegamos depois do primeiro dia, o profeta do Senhor foi, pregou tudo, pagou tudo, passagem, estadia, tudo. Chegou no primeiro dia, não tinha aquela quantidade esperada. Ele entregou tudo, pregou. No final, como é a Europa, é tudo cartesiano. Acabou o horário, o pessoal da segurança pediu gentilmente para todos saírem, porque tinha acabado o horário. Ele pegou a Bíblia dele assim, falou assim, eu não me preocupo com a opinião pública, vamos todos para fora que eu vou pregar ao ar livre para vocês. Começou a pregar, amados. Começou a pregar. 1h30 pregando ao ar livre. E eu só olhava para mim querendo chorar. Como que uma pessoa atravessa o mundo, paga tudo, chega aqui não tem quase ninguém, o pessoal quer colocar ele para fora ainda, ele continua pregando. Aí chegamos lá no hotel, foi um dos dias mais difíceis para mim, porque ver o olhar de decepção do profeta do Senhor é pior do que qualquer repreensão. Aí ele olhava assim no sofá, para baixo,
E olhava para mim, olhava para o Charles Afran, e falava: tinha 3 igrejas lá hoje? Aí, sim, meu senhor, tinha 3 igrejas. Ai, tinha 3 igrejas lá mesmo hoje? Sim, meu senhor, tinha 3 pastores, mobilizaram. Acho que ele pensava no Quênia. Aí ele olha todo esse esforço, esse investimento, né? Precisava ter mais pessoas. Ele olhava assim para baixo. Aí ele olhou assim para os quenianos e falou assim: vocês vão fazer uma reunião agora com o Quênia. E vocês vão falar para eles pegarem esse avivamento com todo o coração deles. Ele usava a palavra catch. Say to them, catch with all their hearts. Pegue com todo o coração deles. E não largar esse avivamento por nada. Porque Deus deu muito para eles. Fala para eles hoje. Olha como está a Europa. 3 igrejas, não lotou um lugar de 400 pessoas. Reunião do profeta do Senhor no Quênia tem mais de 8 milhões de pessoas. Ele falou: fala para eles pegarem esse avivamento e não largar esse avivamento por nada. Aí ele levantou, olhou para baixo e disse: não é, amado arcebispo? Ele falou: o que me preocupava, ele usou a palavra disturbing me, perturba, né? Usou a palavra perturbar. O que me perturbou sempre naquela visão do arrebatamento é que eram muito poucos os que se salvavam. Mas agora está na hora de eu começar a falar isso, porque o próprio Senhor Jesus falou que seriam poucos. Isso tem que fazer você hoje, amados, quantos vão tomar uma posição séria na sua casa hoje? Na sua vida? Eu quero tomar uma posição séria. Aleluia. E agora vamos para o final. Satanás, ele quer mentir para você com as coisas lícitas. Ele quer colocar distração na sua vida, entretenimento. Fuja das redes sociais hoje. Se você não se controla, chega ali e deleta tudo agora. Não espera para amanhã não, é hoje. Se você tem uma amizade que está te puxando para baixo, para a terra, corta essa amizade hoje. Se você não tem força para pregar, não deixa ela te levar também. Satanás, ele quer enganar você com as coisas lícitas. E ele quer cortar a sua conexão com o Pai. E ele coloca distração. E ele coloca entretenimento. E ele coloca as preocupações da terra. E ele coloca desejos no seu coração. E ele coloca... E a luz, o que a Bíblia fala? O que entra pelos olhos é o que contamina o seu corpo, amados. Você tem que colocar luz nos seus olhos, olhar coisas santas, puras. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós hoje. Romanos 8, 38 e 39, são esses versículos? São esses mesmos. Amados, nada pode desconectar você de Jesus. Você pode estar numa cadeia presa com os 2 braços e as 2 pernas, mas a sua mente pode estar adorando a Deus. Você pode estar num casamento totalmente abusivo, mas a sua mente, o seu coração está adorando a Deus. Você pode estar enfermo no hospital, mas a sua mente, o seu coração estão adorando a Deus. E olha o que o apóstolo Paulo disse: pois estou convencido que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor em Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glorifique o nome do Senhor Jesus, aplauda Ele, Ele é digno. E agora nós vamos concluir, amados, o último versículo, Filipenses 4, 12 e 13. Amado supervisor Paulo Roberto, aprendi muito com esses versículos com o Senhor. Olha o que diz a Bíblia. Sei o que é passar necessidade. Está falando para se preocupar aqui? Está falando para amar o mundo? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Vamos no versículo 12, pode ser?
Sei o que é, versículo 11. Estou dizendo isso, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e o que é ter fartura. Aprendi a passar toda e qualquer situação, bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ninguém pode desconectar você de Deus. Coloque Jesus em primeiro lugar. Peço que os adoradores já venham à frente. Aquela adoração tão linda que os amados fizeram de manhã. E os anjos clamam, Santo. Levante-se também, amados. Pode levantar todos na presença do Senhor. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Se você entrou por aquela porta no dia de hoje, e depois que a palavra do Senhor começou a impactar o seu coração, depois que você analisou a sua vida, e analisou a vida das pessoas que estão no mundo, e você chegou à real conclusão que Deus investiu muito em você. Você chegou à conclusão que você não é uma pessoa normal, que você não é igual aos seus amigos de infância, que você não é igual às pessoas do trabalho. Se você chegou à conclusão que você fez muito, que Deus fez muito por você, se você chegou a essa conclusão de que o Senhor te amou tanto e foi purificando a sua vida com o caminhar, foi purificando a sua vida dia após dia, cada célula que você entrou, cada dia que você veio aqui na igreja, cada dia que você ligou para a Bispa Cidinha, para a Supervisora Mariene, para a Arcebispa, para o Pastor Fernando, para o Supervisor Paulo Roberto, a Supervisora Ellen, e você pediu um conselho, eles te deram. Ali era Deus insistindo com você. Se você chegou à conclusão que você sabe que a quem muito foi dado, muito mais será cobrado. E se você olhou para a sua vida este mês que passou, e você percebeu que a complacência estava tomando, você estava complacente com o mundo, sendo sugado pelo mundo, deixando o mundo dominar você, os seus pensamentos, a sua família, o objetivo seu e da sua família. Se você olhou para a sua semana e você viu que você está procrastinando demais, eu vou servir amanhã, eu vou servir depois que o meu filho sarar dessa doença, eu vou servir depois, quando eu tiver dinheiro para poder pegar o ônibus ou colocar gasolina no meu carro, eu vou servir depois, quando a minha esposa também entender esse chamado, aí eu começo a servir, sem ela não vou servir. Se você viu que você está procrastinando, se você entendeu que as coisas lícitas estão fazendo você se perder a sua coroa, perder a sua salvação, eu quero que você fale bem alto: meu Senhor e meu Deus, hoje eu ouvi a tua palavra, hoje eu entendi o quanto tu investistes na minha vida, hoje eu ouvi o quanto o Senhor se importa comigo. Então, Senhor, eu não tenho outra saída, eu preciso me arrepender, Senhor. Eu preciso me organizar, Senhor. Eu preciso decidir com a minha família hoje. Eu quero entrar no céu, Senhor. Por isso eu me arrependo. Por isso eu me arrependo, Senhor. Por ser um hipócrita. Por amar esse mundo. Por não amar a Ti, Senhor, por ter colocado a minha família em primeiro lugar. Eu me arrependo, Senhor Jesus. Eu lhe peço perdão, Senhor.
Hoje, Senhor, eu te recebo, Senhor, como meu Senhor, como meu Salvador. Hoje eu coloco a minha confiança em Ti. Hoje eu não coloco mais no dinheiro ou no mundo. Hoje eu coloco o meu coração em Ti e não nas riquezas dessa terra. Hoje, Senhor, eu decidi que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. E no dia de hoje eu renuncio a minha vida. E hoje eu nasci de novo. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Ele é o grande eu sou.